Olá pessoal, estamos começando aqui mais um EduCast, aqui no canal do Educac Brasil. Eu sou o professor Marco Aurélio. Hoje a gente vai estar conversando aqui com uma pessoa especial, professor Paulo Henrique Freitas da Silva, mais conhecido como professor PH. Olá, gente. Olá, sejam bem-vindos. O Paulo, ele é mestre em biotecnologia pela Universidade do Estado do Amazonas. Ele é especialista em farmacologia clínica pela Fiocruz, né? Fundação Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. E ele está aqui hoje para contar um pouco da história dele. Eu já conheço uma boa parte dela, mas está aqui para quem quiser conhecer o Paulo Henrique. A nossa história se cruza em vários momentos. Em vários momentos. Né? Mas antes da gente entrar nessa parte onde a gente se cruza, eu queria falar do início, né? Você é farmacêutico, escolheu a farmácia como profissão, e como foi essa escolha? Como é que você entrou no mundo da farmácia? Sensacional. Vamos iniciar. Gente, vai ser muita história aqui pra vocês podem ter certeza. Mas a escolha pra farmácia, cara, a princípio eu queria ser dentista. Foi mesmo? Foi, né? Por ironia do destino, fiz a prova, fui aprovado, mas aconteceu aquela questão de porcentagem, seleção, e não fui chamado pra assumir a turma. Enfim, para não perder tempo, eu peguei um panfleto da instituição da qual hoje estou coordenador, né, lá na época, e falei, cara, deixa eu ver a grade desse curso aqui. Cara, tem isso, tem química, eu gosto de química. Eita, tem biologia celular. Cara, eu vou fazer farmácia. Foi assim que eu escolhi. Legal. Né? No supetão. No supetão. Só que o que acontece? Eu escolhi, e a primeira disciplina de introdução à profissão farmacêutica, eu não esqueço, a professora Marli, na verdade, ela falou sobre a disciplina, parte de introdução à profissão, e eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Legal, cara. Ali eu consegui girar toda aquela chave que eu precisava a nível profissional. Por quê? Para quem não sabe, né, gente, eu falando um pouquinho da minha história pessoal para todo mundo entender, né? Eu fui um dos primeiros da minha família a entrar dos netos, né, a entrar na graduação. Uhum. E querendo ou não, a minha família me vê hoje como uma das referências. A gente tem várias referências na família, mas me vê principalmente meus primos hoje. Legal. E isso, querendo ou não, gera uma responsabilidade pra gente, né? E uma responsabilidade da qual eu tenho um maior orgulho e carrego isso junto comigo. E o que aconteceu antes disso, né? Eu vim de uma família de classe média, né? A gente ralou pra caramba, tem toda uma história por trás, né? A gente oscilou muito a nível de questão financeira, né? E chegou um momento que eu precisava fazer aquilo que eu achava melhor para mim, né? Que era entrar dentro de uma faculdade, cursar, fazer uma graduação. E eu tive muitos colegas da minha infância que ficaram para trás, pararam no tempo, né? E isso para mim já gera um pouco assim de tristeza, porque a gente cresce com uma equipe e quer ver todo mundo, né, crescer diante disso. Então eu entrei na farmácia por essa escolha, né, de não ter sido aprovado, mas não ter sido chamado na época, e foi a melhor opção da minha vida. Hoje o que eu construí e o que eu venho construindo na minha vida pessoal, eu devo à farmácia, né? Eu devo à farmácia, e dentro da instituição da qual eu me formei, eu acho que foi um dos melhores momentos da minha vida passar esse tempo lá dentro, onde eu fiz amizades, onde eu fiz parceiros, onde eu cresci, né, de um simples menino que entrou de quase 20 anos na faculdade, né, 20 e poucos anos ali, e saiu um homem com uma ideia de somar com a classe, de mudar, né, de contribuir com a classe. É legal, né? Isso, cara, porque para quem tá na faculdade agora, principalmente no início da faculdade, você não enxerga muito bem o que estar ali dentro representa, né? Isso. Tipo, você
você tá ali como aluno, tá olhando as aulas, né? Levando aquela coisa na maciota, mas não entende ali que você está sendo observado, que muitas das aberturas, né, para o mercado de trabalho tá ali dentro, seja com os professores, seja com os colegas, quem está vivendo aquele mundo ali com você, né? Assim, a gente parte, Marquinhos, a gente parte de um princípio que eu não gosto de trazer muito essa questão da geração, mas não tem para onde a gente fugir. Nós tínhamos na nossa época uma geração e hoje a gente tem outra geração. Antigamente a gente tinha uma evolução tecnológica, hoje a gente tem outra evolução tecnológica. O acesso à informação hoje está 1000 vezes mais fácil do que a nossa época. Isso. 1000 vezes. Eu lembro que na minha época, eu na faculdade, eu entrei na faculdade em 2003. Então, na faculdade, eu ainda usava disquete. Eu usava disquete, aquele disquete de acho que é 1,4 megas, alguma coisa do tipo. Era o que a gente tinha, não tinha pendrive ainda. Então, isso, querendo ou não, assim, o que eu prezo hoje para conversar com meus alunos e eu trago isso em pauta. Faculdade, graduação, não é ensino médio. Você entra, por exemplo, eu entrei Paulinho, Paulo Henrique, boy, como me chamava, eu entrei o boy. Era o boy. Mas saí Paulo Henrique farmacêutico. Tu sai com uma identidade profissional. E aí a gente entra no outro eixo que eu acho que no decorrer da nossa conversa a gente vai chegar, mas já trazendo. Você cria uma marca. É verdade. Muita gente não me conhece como Paulo Henrique. É PH. E eu escutei isso de uma gestora. Verdade. Eu escutei isso de uma gestora na qual eu trabalhei em uma instituição de ensino também aqui no nosso estado. E ela falou, em uma conversa simples, falou, PH, o teu nome é uma marca. E eu fiquei assim, mas por que meu nome é uma marca? E hoje eu consigo entender, né, o potencial que a gente tem de levar informação, o potencial que a gente tem de estimular as pessoas a crescerem. Por exemplo, eu fico muito feliz quando um ex-aluno passa comigo e vira um empreendedor. Legal. Um ex-aluno chega comigo e fala, professor, eu recebo um direct. Eu consegui tal coisa porque em um determinado momento, em sala de aula, você falou 10 minutos que foi essencial para mim. Cara, isso não tem preço. Não tem mesmo. Né? Eu acho que isso faz a gente crescer como pessoa, crescer como profissional e a consequência de tudo isso é a nossa felicidade. Mas quando tu saiu da faculdade, tu já imaginava a docência como uma... Nunca imaginei a docência e já estou há 10 anos nessa área, né? Porque eu não imaginei. Cara, foi bem engraçado isso. Eu vou citar nomes aqui que são colegas profissionais farmacêuticos aí, que não tem problema nenhum. O amigo meu, Carlinhos, chegou comigo e em uma aula de imunologia falando sobre HIV/AIDS. Cara, eu estudei tanto para essa apresentação. E chegando lá, eu dei uma aula, né? Onde, por incrível que pareça, toda a minha turma debateu. Eu fiquei, mas estão perguntando de mim, então bora. Tô com o conteúdo e comecei. E os meninos debatendo em sala de aula. Quando terminou a apresentação, eu fui passando na porta da sala, os meninos falaram, tu vai virar professor. Eu, aonde? Não quero isso pra mim. Mas tem coisas que a gente não escolhe, nós somos escolhidos. É verdade. Né? E a área de docência hoje para mim é uma área que, enfim, a gente fica batendo naquela pauta que às vezes falta um pouco mais de reconhecimento, a gente sabe disso, mas é uma área que me traz uma gratificação e uma qualidade de vida muito boa. Por exemplo, o que seria qualidade de vida hoje para mim? Trabalhar de segunda a sexta. É o sonho de todo mundo. Entendeu? Então, assim... Mas a gente fica de domingo a domingo. Mas mas a gente não consegue. A gente não consegue, né? A gente não consegue. Mas a qualidade de vida que a docência me trouxe é a nível de, óbvio, de conseguir me planejar para curtir minha família. Claro. Né? E a exigência que a gente tem, que é estudar. Além de você se tornar um profissional, você saber que você nunca vai parar de estudar, mas quando você é professor, tu tem que estudar mais ainda. Né? E acompanhar essa geração que está vindo. Né? Porque é aquilo que eu falei anteriormente. A nossa época era diferente. Como que eu vou mostrar para eles hoje a importância da academia, a importância da graduação? Legal. É difícil, cara. Agora, quando tu se formou,
Beleza, tu já falou que não imaginava, a princípio, a docência, né? Depois eu quero conversar um pouquinho mais sobre isso, mas bateu em algum momento, porque em mim bateu, né? Um choque de realidade, tipo assim, saí da faculdade, vou para um primeiro emprego como desespero? farmacêutico. Oxi, bateu sempre. Como é que foi isso aí pra ti? Cara, quando eu me formei, a primeira coisa que eu queria era trabalhar. Cara, eu quero trabalhar. Mas eu vou trabalhar com o quê? É tipo isso. A Cara, gente já sai da faculdade falando fazer assim, o quê, cara, eu já tô perdendo dinheiro aqui, eu já tô mal. Cara, eu vou fazer o quê, cara? O que que eu sei? O que que eu aprendi? Pô, eu não lembro lá do que o professor X falou. O que que eu vou fazer? Aí eu, depois de um tempo, aprendi. Se você dentro da graduação faz o básico, o básico vai ser essencial para você aprimorar aqui fora. Por quê? Tem pessoas aqui fora que não sabem nem o básico. E que tá lá na faculdade e não tá fazendo o básico. E que não tá fazendo o básico. Então, quando eu fui pro mercado de trabalho, é óbvio, primeiro emprego, 99% é em drogaria, né? E, cara, foi um aprendizado para mim. Tem muita gente que tem o preconceito frente à drogaria. Eu não quero ir pra drogaria. Cara, tu vai aprender. Se você quiser, você vai aprender. Você vai... rojão, né? E é rojão. Você vai aprender como? Primeiro, lidando com pessoas. Relação interpessoal. Porque você vai atender pessoas que estão com problemas gigantescos que vão te contar em cima de você. Outra coisa. Relação interpessoal. Depois, gestão de pessoas. Você trazer a equipe ao teu favor. Isso é difícil. Imagine para quem é recém-formado. Vai ver um doutor de cabelo espetado, carro rebaixado na época. Tá chegando o doutor ali. Doutor boyzinho. Playboy doutor playboy, né? Então, assim, você quebrar essa ideia do preconceito para quem é recém-formado é difícil. É mesmo. Mas você só consegue se você mostrar conhecimento. Eu sofri isso logo quando eu cheguei na Uninorte, né? Eu tinha 24 anos de idade. Olha só. Quando eu comecei lá como preceptor de estágio, né? E é óbvio que os alunos olhavam para mim e falavam assim, cara, isso aí não tem condição de ser professor porra nenhuma, né? Como é que pode, né, um menino desse ser professor? E eu passei por isso, assim, esse preconceito em relação... Mas eles não estavam errados de toda forma, né? Porque a pessoa... Eu tinha 2 anos de formado, então a pessoa ainda, no início de carreira, realmente não passa muita credibilidade no momento que você está entrando, assim, numa posição, digamos assim, de destaque, no caso, como um professor, né? Que vai passar um conhecimento. Então isso tem que ser compensado de alguma forma, né? É estudando pra cacete, assim, estudando, para poder fazer o seu melhor e eles entenderem de que, opa, eu posso aprender com essa pessoa, né? É isso. Eu passei por isso também. É isso, mas é aquela coisa. Você passa por isso, mas entende que você vai buscar o conhecimento para adquirir o respeito deles, no caso dos alunos, inicialmente. No meu caso de drogaria, era trazer a equipe ao meu favor. Por quê? Gente, tem pessoas que têm muito tempo de drogaria. Então, eles vão saber muito sobre medicamento. Vai. O pulo do gato, qual a diferença entre um referência para um similar. Isso é estratégia. Às vezes, na teoria, tu não consegue. Então, dentro da prática, tu vai aprendendo isso. Então, como fazer com que a equipe entendesse meu papel? Muitos dos que estão ali trabalhando como consultor, enfim, que não estão dentro da graduação, cara, eles não sabem de legislação farmacêutica. A obrigatoriedade é de quem? Do profissional farmacêutico. Então, atrás disso, o que eu fiz? Eu vou estudar a RDC. Eu vou estudar sobre prescrição. E, em cima disso, eu fui treinando eles e mostrando. E quem que tinha mais experiência na drogaria? A senhorinha que querendo ou não, me auxiliou muito para eu aprender. Então, rolou uma troca. Legal. Então, quando rola essa troca, você realmente consegue promover saúde. Que eu acho que é o ponto principal, né? Eu tenho certeza que é o ponto principal do profissional farmacêutico. A gente precisa promover saúde. E a promoção da saúde começa aonde? Seja na drogaria, seja na farmácia hospitalar,
seja no teu consultório farmacêutico, seja na estética, seja onde for. Então, a gente promover saúde, a gente se promove com conhecimento. E trabalhando em equipe. Foi isso que começou. E em cima disso, ficou fácil trabalhar. Em cima disso, surgiu outras oportunidades. Chegou a ficar quanto tempo aí na drogaria, Paulo? Ótima pergunta. Cara, eu acho que 1 ano. No máximo. Depois eu já estava na docência. Por quê? Agora eu vou falar por quê. Por quê, gente? Assim, o Marquinhos chegou e no início do podcast falou que já me conhece há muito tempo e isso é verdade, tá? Agora eu vou falar um pouquinho, né? A gente tem uma relação além de professor, porque ele foi meu professor, aluno, a gente tem uma relação de amizade que perdura por muito tempo. E por ele ter sido meu professor, ele me encontrou uma vez, do nada, ele foi numa drogaria no Parque 10, né? Eu lembro até hoje. E aí, filhote, como é que você tá? Falei, tô bem, tô tranquilo, tô aqui, né? Ele, coisas boas virão. Essa frase eu não esqueço. Coisas boas virão. Mas por quê? Calma, que amanhã eu te ligo. No outro dia ele me ligou. Quer virar preceptor? Eu falei, na hora. Tem oportunidade. Deu certo. Tem oportunidade que vai bater na tua porta, gente. É óbvio, tem oportunidade que você precisa analisar. Mas a dica que eu dou pra vocês, principalmente quem tá saindo da graduação, cara, nunca descarta uma possibilidade. Sempre analise. Porque se eu falo pra ele ali, não é o momento, eu não ia ter 10 anos de docência. Verdade. Porque minha história dentro da graduação, ela começou por esse convite, né, que o Marquinhos me fez. Me apresentou na Uninorte, eu entrei como preceptor e de lá eu fui almejando tudo aquilo que eu tive como referência, né? E eu tive vários professores como referência. Marquinhos foi uma referência, é uma referência para mim, ele sabe disso. Enfim, vários professores. E uma coisa que eu sempre aprendi é que sempre tem alguém te observando. Sempre tem. Sempre. Dentro da graduação, principalmente, né? Então, enfim, a gente tá aqui, são 10 anos, né? Eu acho que eu venho crescendo cada vez mais, né? E esse foi um ponto-chave de virada eu entrar na docência. Cara, legal acompanhar esse crescimento. E a gente fez mais ou menos o mesmo caminho, no sentido de que iniciamos como preceptores, né? Daí depois a gente terminou o mestrado, foi para a sala de aula, chegou a um momento de coordenação, né? Como tu estás até hoje, coordenando cursos de graduação, né? Já coordenou em uma outra instituição e está em outra. E eu vejo que esse início da preceptoria acho que foi muito legal pra gente, assim, porque tem muito professor que ele sai da graduação, entra no mestrado, entra no doutorado e volta para dar aula, né? Ou seja, não curtiu muito, digamos assim, a vivência profissional realmente, a vida do mercado de trabalho, né? Você passou por drogaria, esteve lá, né? E aí colocou essa prática lá na preceptoria, né? E aí chega o ponto que eu quero debater contigo. O quão importante é a preceptoria para um aluno? Como é que tu via antes e vê hoje como coordenador? Eu acho a preceptoria a prévia que todo aluno que almeja ser professor ele deveria passar. Por quê? Porque o preceptor, cara, além de ensinar a parte teórica, ele tem que vincular a prática simultaneamente. E isso é difícil. Né? A gente sabe que a preceptoria ela teve origem na medicina, todo mundo sabe disso, começou na medicina. E assim, na minha época eu tive a oportunidade sim de vivenciar isso, cara, que foi como é que eu posso dizer? Foi os detalhes para lapidar o que eu vejo hoje como professor, né? A preceptoria, ela é importante e aqui eu abro também eu aproveito a oportunidade para destacar. Instituições, contratem preceptores, tá? Eu também acho que é importante. Porque isso faz com que a gente consiga formar um profissional, né? A gente sabe que, como você mencionou antes, Marquinhos, tem professores que vieram ali da graduação, mestrado, doutorado e não vivenciaram a parte profissional.
né? Isso é mérito do professor, Claro. não, né? Não desmerecendo, mas o professor que passou pelo mercado de trabalho, cara, ele consegue linkar muita coisa nova. Uhum. Ele consegue linkar porque o aluno quer saber disso. O aluno ele quer entender como é que é na prática isso, né? E isso é essencial. Isso eu vejo que é importante. Na preceptoria, isso deixou muito bem claro para mim, né? Eu tenho orgulho de falar que eu iniciei a minha carreira na docência como preceptor e, cara, isso foi sensacional na minha vida. Eu também tenho muito orgulho dessa época Né? da preceptoria, porque nos deu a oportunidade de estar lá fora, né? Não, a gente está fora do ambiente da faculdade, né? Digamos assim. Conhecer muitas pessoas, ajudar muitos alunos a encontrarem o seu, né, a sua afinidade, né? Aquilo que ele poderia seguir como carreira. E nos preparou para ser professores também, né? De isso. sala de aula, de certa forma, né? É isso. E assim, é aquele início, né? Eu acho que você ser preceptor vai ser essencial para você conseguir conciliar a relação com o aluno. Porque conciliar a relação com o aluno no estágio é complicado. E tem muita gente que acha assim, beleza. São muitos perfis diferentes, São né? muitos. Porque tu tem que entender qual é a dificuldade dele. E quando você entende qual é a dificuldade dele, você tem que voltar com a parte teórica porque ele passou despercebido. Ou então ele não se dedicou a tanto, ou então aquela justificativa que às vezes é até... Enfim, o professor não ensinou isso. Né? Então, assim, é nesse momento que a gente consegue lapidar. Porque a preceptoria faz com que você prepare ele para o mercado. Ponto. A gente lida muito com conflito, né? Nessa história aí, nessa vivência com o aluno dentro do mercado de trabalho. Eu lembro que a gente sempre tinha que falar pro aluno, menino, aconteceu alguma coisa? Chega comigo, vamos conversar, eu converso com, sei lá, com um profissional que tá ali, para não ter muito problema, porque tem isso também, né? Quando a gente tá lá no estágio, tem sempre uma pessoa também né, que não quer muito ali ter um aluno por perto, acha que está atrapalhando, aí você tem que chegar com aquela pessoa, não, a gente vai a gente vai estar aqui, vai dar tudo certo, eu vou estar do lado dele, então tem que gerenciar o conflito com o profissional, com o aluno, para ver se o trabalho sai, né? É isso. E tem um outro ponto, por que o aluno não começa a trabalhar essa questão? Pois é, tem isso também. Né? Alguns conseguem, outros não. Alguns conseguem, outros não. E a gente tem que mostrar para esses que não conseguem que isso é mercado. Eu não sei se meu microfone parou de funcionar aqui. Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Bem, então beleza. Então, tem alunos que sabem desse processo, conseguem ultrapassar, mas tem outros que travam. Né? E nessa questão dos outros que travam é onde a gente entra. Trazendo, mostrando a importância para eles saberem trabalhar essa relação interpessoal. Porque ser professor, gente, ser preceptor não é ser babá. Né? Sim. A gente dá o direcionamento. E o aluno tem que correr atrás disso. É assim na graduação. Né? O problema é que também a gente enfrentava em relação a... Aliás, eu enfrentava, talvez... tu ainda enfrente um pouco mais do que eu nesse sentido. É aquela coisa de... E eu ficava muito chateado com isso. Eu tô pagando isso aqui, né? Eu tô pagando isso aqui. Eu enfrento um pouco, até um pouco menos, porque hoje eu lido com alunos de pós-graduação, então o vínculo com a pós-graduação, ele não é tão imersivo quanto é na graduação, né? Então, mas na graduação tinha muito isso. Ainda tem. Eu tô pagando por isso aqui, então você tem que me servir, tipo resolva o meu problema. Né? Esse é um ponto que eu acho que qualquer profissional na minha posição passa por isso hoje. Né? E isso é um pouco triste. Eu também acho. Né? Porque, beleza, ele tá pagando para estudar, mas ele não tá fazendo o mínimo que é estudar. Exatamente. Professor, eu fiquei por 2 décimos. Tá reprovado. Tu não conseguiu. Entendeu? Mas professor, a minha internet caiu, cara. Consequências da vida, né? É complicado. Assim, é complicado. E
pegando um gancho frente a isso, né, no que a gente está falando de hoje, eu estar já comentando um pouquinho como coordenador de curso, eu escutei da minha gestora atual, a seguinte situação: PH, você consegue reter alunos. Mas por que eu consigo reter e também, muitas das vezes, captar aluno? Porque eu mostro para ele como ele ser independente. Eu não fico carregando ele no braço. Esse não é o meu perfil. E nem pode, né? E nem posso, porque se eu faço isso, eu tô o quê? Eu tô fazendo não trabalhando uma autossabotagem, né? Mas eu tô iludindo o menino que no mercado vai ser assim, e não é. É verdade. E assim, como crítica para algumas gestões que a gente acaba verificando, tem muita gente que ainda trabalha assim. Ah, meu aluno, não, vem cá, vou te carregar no braço, vou fazer assim, assim. Cara, não é. Ele vai sentir isso lá fora. E quando ele estiver lá fora, que ele vai te mandar um WhatsApp, eu vou mandar um WhatsApp pro meu professor para ver se ele me ajuda. Não é assim que funciona, né? Então, hoje essa minha gestora, né, atual, ela falou o seguinte, ela falou: tu consegue trabalhar a independência nos teus alunos. Isso é uma coisa que eu não vi. E isso é bom. É óbvio, é bom e é ruim. Porque tem muita gente que já estava acostumado, né? E a gente tenta trabalhar essa mudança. Mas por que a gente pensa dessa forma? Por tudo que a gente vivenciou. A gente volta naquela premissa que é: se você vivenciou o mercado, tu consegue trabalhar a educação. Né? Concordo. Eu acho que isso são duas bases ali na tua pirâmide de crescimento que vai te ajudar muito. Agora é óbvio, cabe ao aluno a entender que quem faz a faculdade é ele. Independente se é privada, se é particular, seja lá o que for, quem vai fazer a faculdade é ele. Pública, no caso. Pública, enfim. Então é ele que faz isso, né? Assim, você veio de privada. Sim. Olha como é que tá teu nome. Eu vim de privada. E a gente trabalha pra E cacete. a gente trabalha pra caramba. E é isso, né? Tem que correr atrás, não tem pra onde... Tem que correr atrás, não adianta. Tem que fazer o nosso. Tem que fazer o nosso. E outra coisa, cara, todo dia é um desafio. Né? Todo dia vai ser um desafio e é isso que você tem que correr. Né? Mas uma história que eu também quero contar aqui... Ixi, eu tenho medo dessas histórias. Agora dá medo, chega a dar até calafrio. Uma outra história que eu quero contar aqui é que nesse meio tempo que eu e o Paulo a gente esteve juntos trabalhando como preceptores, né? Lá na faculdade, também surgiu aí um espírito empreendedor, né? Surgiu o espírito empreendedor. Então, antes de contar a história da nossa empresa, em mim foi esse espírito empreendedor. Eu sempre quis montar alguma coisa. Contigo, a ideia de montar um negócio próprio sempre existiu? Sempre existiu, veio com o tempo. Não. Como é que foi? Essa ideia de montar um negócio sempre existiu, né? Até porque eu cresci nesse meio. Meu pai sempre trabalhou com pet shops, montou, enfim, cresci vendo isso. Comércio, né? E hoje, comparando um pouco a situação, hoje eu tô na fase que eu tô mais como um mensageiro. Por que, PH? Porque existe algo bom vindo, né? Que não cabe spoiler. Mas existe algo bom vindo. E durante todo esse tempo, tudo que a gente vivenciou, cara, é um aprendizado gigantesco. Né? E dentro do que a gente conversou, porque a gente começou... Gente, Marquinho foi meu professor, certo? Só pra galera entender um pouquinho. Foi meu professor e a gente decidiu montar uma empresa. Pronto. Agora imagina, você montar uma empresa com teu professor. Caraca, que é isso? Ele viu algo. Né? A gente viu, né? Ele viu algo e falou: vamos montar, né? Montamos nossa empresa de cursos. Montamos nossa empresa de cursos que... Qualiceps. Consultoria e treinamentos. E que treinou muitos farmacêuticos aqui em Manaus, diga-se de passagem, né? Eu acho que foi o ponto-chave onde a gente olhou um pro outro e falou: cara, que massa. Que massa a gente fazer o que a gente sempre quis. Aí muitos podem se perguntar: mas por que vocês não continuaram?
Cara, tava todo mundo no mestrado, É. tá? O Marquinho defendendo o mestrado, eu Tu tava entrando no mestrado. estava entrando no mestrado, O Fidelis passou estava... numa seleção no Ministério da Saúde. Isso, então, assim, para você empreender requer tempo, É. para você empreender requer dedicação. E a gente olhou um pro outro e em determinado momento a gente falou, cara, não dá mais, né? Não dá, a gente não tá conseguindo acompanhar e tudo mais. É legal que foi muito de boa, assim, Foi, também, né? Foi um momento Assim, muito de boa. E que fique claro, né? A gente não quebrou, a gente decidiu parar. É, exatamente. Essa Foi é a legal, verdade. assim, porque na minha experiência, na experiência que a gente teve, de sentar ali os três, pô, o que a gente vai fazer na empresa? Ah, a gente vai dar curso disso. A gente vai dar consultoria, tu vai dar consultoria na área de medicamentos, tu vai dar consultoria na área de alimentos, tu vai dar consultoria na área de análises clínicas, vamos colocar aqui no escopo, colocamos no papel, né, tudo aquilo que a gente iria fazer, pensar no nome da empresa, pensar na logo da empresa. Cara, é muito sensacional isso. É legal esse exercício, É né? legal. É legal, essa parada de você criar uma coisa do nada e tá ali só no papel, aí de repente, pô, entra na Jusceia, tem uma empresa criada. Caraca, e agora? Vamos rodar. Vamos fazer. Legal. E, cara, assim, eu tenho muito orgulho do que a gente fez, cara. Eu Porque também. Eu também. tem alunos hoje que chegam comigo, cara, eu fiz um curso contigo. Cara, eu fiz um curso lá com vocês. Há muito tempo eu fiz um curso com vocês. Cara, isso é sensacional. Porque a gente qualificou profissionais. Verdade. Então, E o legal, assim, a gente só tinha o final de semana, né, pra gente só trabalhar, tinha o porque final de a semana. gente tava a semana inteira ferrado, na correria. né, na correria. Aí trabalhava sábado, domingo, chegava em casa cansado. Cansado, e às vezes tarde também. Aí eu sempre conto, a gente gastou todo o nosso dinheiro em cerveja. A gente já tava cansado da semana. Dava demais. aula no final de semana, a gente tinha era que gastar o dinheiro que ganhou com as inscrições, a gente gastava em cerveja. tudo em cerveja. Mas assim, cara, foi um aprendizado que hoje eu acho que serviu muito pra você. Sim, com Serve certeza. muito pra mim. É. Porque A minha vinda pro Educac foi a partir disso. foi a partir disso. Por quê? O que aconteceu, né? O nosso nome estourou de tal forma, estourou no bom sentido, tá, gente? O pessoal conseguia ver quem era o Marquinhos. O pessoal conseguia quem era PH, Fidelis e assim sucessivamente. Ficamos mal vistos na faculdade, né? A gente vai falar disso, né? Eu já falei. Ficamos mal vistos. É porque é aquela coisa, né, cara? Eu acho que tem muita gente que torce contra, né? pra você de uma forma... como é que eu posso dizer? Uma forma bem aleatória de... Na tua frente torcer, mas na verdade não torcer por você. Sim, tem muito isso né? mesmo. Isso existe muito. E, cara, a gente gerou impacto. A gente fez, pô. Tem muita gente que ficou parado e não fez porra nenhuma. Desculpa. Mas não fez. Não fez, pô. Então a gente chegou e fez, ó, o menininho novo. Ó lá, o professor novinho. Ó lá, tudo novinho, metendo a cara. Verdade. A gente fez, cara. Verdade. E isso, querendo ou não, serviu de exemplo pra muita gente, né? E assim, partindo disso, eu ainda trabalhei um pouquinho com a parte clínica, né? Junto com a doutora Tayane, a gente ia no consultório, a gente atendia os pacientes. Eu trabalhando com a parte de nutracêuticos, ela trabalhando ali com a parte de dieta. Cara, foi um aprendizado muito bom pra gente. Bacana, hein? Então, assim, hoje eu freiei um pouquinho nisso, né? Por quê? Eu imagino que teu tempo também hoje Cara, tá não dá. Por isso que eu digo... complicado. Não, por isso que eu digo, hoje eu estou mais como mensageiro, Uhum. né? De plantar uma sementinha, né? Não que eu não esteja fazendo algo por trás, a gente sempre faz, sempre se planeja e como eu falei, vem algo bom logo, logo. Mas aproveitar esse momento e essa experiência para quê? Para ensinar aquela galera que precisa ter um insight. Não ensinar a empreender, mas ó, cara, na farmácia tu consegue ganhar dinheiro. Uhum. Na farmácia tu não vai virar um mero balconista e ficar ali, não desprezando, tá, a profissão, tá, gente? Nem, pelo amor de Deus, não me entenda errado. Mas você que estuda 5 anos e tem capacidade técnica, cara, voa. Sim. Voa. Tem muita gente que tem medo de encarar isso. Não, tem que inovar. Cara, Tem que colocar... como eu falo pros meninos na pós, cara, vocês têm que sair da caixinha. Tem que sair da caixinha.
O que eu falo para os alunos é o seguinte: pensar até então não custa dinheiro. Ou seja, nada te impede de pegar um papel e falar assim: o que eu quero da minha vida? O que eu poderia fazer aqui como serviço que eu poderia ajudar tal tipo de paciente e ganhar dinheiro com isso? Escreve, né? Vai lá e faz, assim. Não custa fazer essa brincadeira de pô, o que eu posso fazer da minha vida, né? E de repente colocar isso em prática, né? Você tem que fazer o plano e colocar em prática. Se você colocar num papel e nunca tirar do papel, tu não vai sair disso. Exatamente. Entende? É isso, cara. Mas tem que partir de algum ponto, né? Tem que partir. Cara, qual seria um ponto ideal? Você tem que se autoavaliar. Uhum. Eu tenho tempo? Não dá pra eu fazer. Eu tenho necessidade? Aparentemente, no momento, isso eu tô falando da minha pessoa. Uhum. Não, tá tranquilo. Então, não é o momento. Tem que estudar o seu momento. Estudar seu momento. Isso é importante. Você precisa entender o seu momento. Uhum. Entendeu? Quando você entende o seu momento, beleza, esse é o momento. Mas você tem que estar preparado para várias situações. O dar certo e o não dar certo. Porque tem muita gente que gera uma expectativa gigantesca não dar certo, mas não tem um plano B para não dar certo. Empreender não é assim, não é fácil, cara. Não é fácil. Né? Você empreende desde quando você acorda, você sabe disso. Uhum. Quando você acorda, você fala, pá, e o Educac? Vixe, os problemas já estão surgindo. E o Educac? Liguei o celular. Eita! Não, já tá bombando. Já era. Entendeu? Então, como bolar estratégia frente a isso? Uhum. Como trabalhar em equipe. Se você quer ser um bom empreendedor, cara, aprende a conviver com diferenças pessoais. Como é que tu vai ter uma equipe de funcionários que tu não consegue lidar com problemas de cada um? PH, a gente passou por isso, né? Por essa fase da Qualiceps, que a gente iniciou essa empresa, depois acho que ficou 1 ano e meio ainda, né? A gente ficou 1 ano e meio. E depois cada um seguiu sua vida, né? Continuamos ali dando aula e tal, terminamos o mestrado, essa coisa toda. Mas teve um momento ali que tu saiu da docência em si e recebeu o convite para coordenação, né? Para ser coordenador de curso. Como foi o teu impacto com esse convite e quais foram os desafios que tu enfrentou agora não mais só sala de aula, agora é coordenando pessoas, coordenando curso? O primeiro momento foi um susto. E aquela mesma pergunta, eu sou capaz de ser um coordenador? Né? Porque você, quando professor, tu não tem ideia de o que é ser um coordenador. Você imagina que é muita coisa. Mas realmente é muita coisa e muito mais. Né? Ainda mais de faculdades particulares, né? Que porque você vai trabalhar com estrutura, você vai escutar reclamação de estrutura, você vai escutar reclamação de professor, você vai trabalhar com números. Então, ser coordenador de curso é você ser gestor de um negócio teu. Hoje, eu defendo a farmácia. O que eu preciso levar para os meus alunos que tenha qualidade, que não gera impacto negativo? Isso todo o tempo a gente pensa. E quem são nossos braços? Os professores. Se o professor não fecha isso com você, cara, tu vai ter um curso ruim. Né? E como que foi essa questão de virada de momento? Cara, foi um desafio gigantesco. Né? Eu posso falar o nome da instituição? Posso. Pode. Né? Foi na Estácio o meu primeiro contato como coordenador de curso, né? E quem me falou que eu tinha potencial para isso foi Dr. Cássio Felipe, né? Que era o coordenador na época. Ele chegou comigo quando ele me contratou, entrei como preceptor na Estácio, virei professor. Profissional maravilhoso. Sensacional, né? Aí ele falou para mim, você vai ser meu coordenador. Eu falei, não, faz isso não. Não faz isso não. Ele, Paulinho, que ele só me chama de Paulinho. Paulinho, você será. Eu falei, então vamos lá. E eu comecei a aprender muito com ele, né? Eu comecei a observar, comecei a avaliar como ele lidava em determinadas situações. E, obviamente, quando a gente aprende com quem já tá lá, fica mais fácil. Mas é óbvio, você vai se adaptar depois nos teus moldes. Então,
o Cássio, o Dr. Cássio, ele fez uma excelente gestão, né? Na época da qual eu aprendi muito. E na sequência, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu preciso fazer algo melhor. Não que o dele foi ruim, mas eu preciso, né? Sim, evoluir. Evoluir, né? E foi o que aconteceu. Eu vim evoluindo, é óbvio. A gente pega a porrada, a gente não consegue entender. Para eu entender o que era número e o que era pessoas, foi difícil. Uhum. Hoje eu consigo ver os dois. E até mais coisas a gente consegue ver. É porque você tem metas a bater, tem indicadores a cumprir. E hoje tem a questão do captar, né? Uhum. Então até vendas, então você tem que lidar. O captar, captação. Você precisa captar, você precisa fazer. E, cara, sejamos justos, tem várias faculdades em Manaus. Sim, sim. Né? E, assim, eu prezo por fazer o meu melhor para o aluno. Uhum. Né? Eu não sei se pode gerar um impacto isso, mas se gerar, vai gerar de qualquer jeito. Eu não visto bandeira de instituição. Eu visto educação para com o aluno. Por isso que assim, às vezes eu sou um pouco enfático em algumas coisas dentro das reuniões, entendeu? Às vezes né? Esse é o meu perfil, mas é porque eu me vejo muito no lugar do aluno. Uhum. Eu me coloco no lugar dele. Você já esteve ali, né? Cara, eu já tive exatamente ali, naquele mesmo local, né? Eu já tive ali, cara. E exatamente no mesmo local. Então, assim, o que eu puder fazer a nível de educação para fazer com que aquele acadêmico cresça com um olhar de que ele consegue fazer diferente, algo diferente, e isso vai ser o essencial para mim. Em qualquer posição. Professor, coordenador de curso, diretor, gestor, enfim. Qualquer posição. E isso eu levo, só te interrompendo, isso eu levo não só para educação, tá, Marquinhos? Eu levo para todas as áreas que eu passei como profissional farmacêutico a nível de drogaria e farmácia hospitalar. A partir do momento que eu coloco na drogaria aquele que é cliente, eu não vejo como cliente, PH, eu vejo como paciente. Aquele paciente dentro da oncologia, eu vendo ele e eu poder ajudar de alguma forma, eu vou estar promovendo saúde. Todas as vezes que eu me coloquei no outro lugar, o resultado positivo veio. Legal. Teve alguma coisa assim em relação a ti, no seguinte sentido? No momento que teve essa virada assim de professor para gestor, né, como coordenador, alguma coisa tua tu teve que mudar para se adaptar a esse ambiente? Com certeza. Com certeza. Conta um pouquinho. Cara, eu venho buscando mudar muitas coisas. Todo dia é um aprendizado. Eu sou um tipo de pessoa que a minha mulher fala, cara, tu te cobra muito. Né? E isso é uma coisa que eu venho treinando cada vez mais comigo, a questão de não ser tanto invasivo, ou invasivo, na verdade, algumas demandas, né? Então isso eu preciso mudar. Como assim invasivo, PH? Cara, vai ter que ser assim, vamos fazer assim, vamos correr. Calma, não é assim. Tem alguém aqui que está gerindo isso. Porque por eu ser dono do meu processo, às vezes eu abraço muito o meu processo e eu esqueço que é um conjunto. Entende? Entendi. Então, isso às vezes é uma coisa que eu venho mudando. Já mudei bastante, né? E a outra coisa, cara, que por incrível que pareça, eu me sentia tímido em alguns momentos. Para de show, Paulo Henrique. Me sentia tímido em alguns momentos, cara. Assim, era uma coisa que às vezes eu falo, será se eu falo? Será se eu não falo? Ah, tá, entendi. Tímido em expor uma opinião. Entendi. Minha opinião não vai servir de nada. Eu ficava retraído. Aí eu falei, cara, não é assim. Isso teve que mudar. Isso eu tive que mudar. E foi uma coisa que eu aprendi com a vida e, obviamente, lendo. Aprendendo, cada vez mais procurando informação. E onde também eu tive uma evolução para isso foi dentro do mestrado. Por incrível que pareça. Porque o mestrado me deu essa oportunidade de falar muito. Mas PH, tu já estava na preceptoria. Beleza, mas mesmo na preceptoria eu ainda me senti inseguro em alguns momentos. Claro, a gente está em constante aprendizado, né?
evolução. Então, o mestrado, pessoalmente, profissionalmente. cara. E o mestrado, ele falou, eu consegui ver um outro PH no mestrado. Por quê? Porque eu tive uma orientação sensacional, doutor Antônio, doutor Hector Cullen, onde eu sou agradecidos até hoje, né, por tudo que eles fizeram. E os ensinamentos, cara. Eu sentava, era para tomar um café, eu aprendia muita coisa. E isso é uma coisa que eu trago comigo. Se tu tá sentado comigo para conversar, cara, eu vou tirar algo de ti. Algo bom, entende? Se a gente tá numa mesa de roda, não foi assim que surgiu a nossa... Foi. Né? Se a gente tá conversando aqui e surge um insight bom, pô, por que não tentar? Vamos tentar. Né? Então, cada conversa, cada cafezinho que eu gosto de tomar com alguém, eu aprendo algo. Né? E uma coisa que eu venho aprendendo constante é, cara, tu nunca vai ser dono de razão. Uhum. Você tem... Nunca, velho. Você tem que aceitar que as coisas nem sempre estão no seu controle. Né? E você precisa respirar e aceitar muita coisa e entender, né, cada passo. Mas isso o tempo vai te ensinando. Isso é verdade. Não adianta. Não tem uma regra. PH, partindo agora já pro final aqui da nossa conversa. Show. Uma outra área aí da tua vida que recentemente chegou, recentemente desses anos para cá, que você foi eleito conselheiro regional de farmácia, né? Ou seja, é uma posição, né, de reconhecimento, de responsabilidade também, junto agora com uma classe farmacêutica, não só mais um mundo de alunos, né? Um mundo de alunos. Como começou como foi essa né, essa coisa de se candidatar a ser conselheiro, e como é que você vê hoje essa responsabilidade? Cara, eu recebi um convite, eu tava de férias, tá? O primeiro convite que chegou pra mim, tá? Doutor Jardel, que esteja ouvindo, ele me ligou, eu falei, PH, pode falar? Eu falei, posso mais ou menos, tô de férias. Cara, aí, bem resumido, né, ele falou, a gente queria que você fosse conselheiro, porque conversou com várias pessoas, fui indicado por várias pessoas, né, várias pessoas colocaram meu nome em pauta, e eu falei, cara, não vou ganhar isso não. Isso eu tinha, Marquinhos, Tava certo, Paulo Henrique. Eu tinha isso na cabeça, gente, eu tinha isso na cabeça, minha família sabe disso, minha esposa sabe disso, todo mundo sabe, cara, eu não vou ganhar, eu tinha isso, eu não vou ganhar, né, eu tinha isso que eu falei, pô, será se realmente as pessoas me veem, né, como uma pessoa referência? Será que as pessoas me veem como uma pessoa que pode ajudar na classe profissional? E a resposta veio. Né? Eu fui o eleito, né, em primeiro lugar e no segundo quadriênio, 2023 a 2026. Uhum. Né? E até hoje, às vezes, eu me questiono, porra, cara, que legal. Por isso que dentro da plenária, tudo que eu falo é em prol da classe. Sim. Né? Tudo que eu comento é em prol da classe. Então, se você me elegeu para trazer algo para você, cara, eu vou brigar para isso. Né? E estar dentro hoje representando a classe, cara, é uma responsabilidade gigantesca. É verdade. Né? Você tem mais tempo que eu referente ao conselho, e todas as vezes que a gente tem o nosso encontro na plenária, eu coloco na cabeça que eu vou escutar e ajudar mais a minha profissão, né? Porque é gratificante demais, né? Você ser um representante ali da tua classe, e é uma questão de honra, né? Eu acho que é uma questão de mérito, e assim, eu só tenho a agradecer a todos, porque realmente eu não esperava. Se eu falar pra você, mano, eu esperava, eu tô mentindo. E não é assim que funciona. Eu não esperava, cara, eu não esperava. Foi surpresa pra mim, foi uma surpresa pra mim. Pra mim não foi, não. Não, pra mim foi. Pra mim não foi surpresa alguma, tava eleito já. Pra mim foi uma surpresa gigantesca, né? E assim, cara, eu acho que hoje, trazendo aqui um pouquinho sobre isso, a gente tem uma equipe muito, muito qualificada ali dentro do conselho. Profissionais, assim, que realmente de alto gabarito representam a classe. E como eu converso às vezes com o Everton, cara, eu aprendi muito hoje. A gente tem essa conversa. Uhum. As primeiras semanas, mano, e aí, como é que tu tá? Porra, eu aprendi pra caramba, velho. Porque eu escuto você na tua área, eu escuto colega na outra área. Entende? Cara, isso... A gente lida com vários universos, cara, ali, né? É sensacional. É sensacional. E o que
o que nossos colegas precisam entender, cara? Não é fácil estar na posição que a gente está. Né? Não é Exige fácil. muito, né? Exige muito, né? Exige dedicação, exige parceria, né? E querendo ou não, a gente entende da nossa responsabilidade frente à sociedade, né? A sociedade farmacêutica como um todo. E eu deixo aqui, né, esse recado que todas as vezes que vocês forem votar, votem consciente, né? A gente vai ter eleições, né? Votem, avaliem e votem consciente, porque a gente precisa sempre estar com a equipe. Então, vocês, equipe de profissionais que possam trazer, né, algo de extrema importância para a classe. E é o que a gente tem hoje. Né? É isso que a gente conversa. A gente tem uma equipe boa ali, cara. Eu aprendo muito, todas as vezes eu aprendo muito. E eu acho que é isso. O conselho, ele tá sendo mais um aprendizado pro PH, né? Mais um aprendizado aí pro PH. E é isso, gente. Eu acho que eu fico lisonjeado, né? Paulo, obrigado. Obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Vai dar aula daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Vai dar aula na pós em farmácia oncológica. Farmácia oncológica. Né? Turma sensacional, viu? Turma Legal. sensacional aí. Outra área que eu tive a oportunidade de trabalhar, que não sei se ainda tem tempo. Tem tempo para falar ainda um pouquinho? Tem tempo? Tem tempo. Cara, eu acho que a área de oncologia foi a área que me moldou como pessoa. Não como profissional. O profissional já estava sendo moldado, mas como pessoa, a área de oncologia... E tu foi pro centro do furacão, né, Paulo? Cara, eu fui pro centro do furacão e... Pra você entender como é que funciona tudo isso, eu fui pro centro do furacão e eu perdi as pessoas que eu mais amava também. Caramba. Né? Então, assim, por isso que eu digo, me moldou como pessoa, né? Porque às vezes eu consigo trazer que você às vezes reclama tanto da tua vida, cara. De tanta coisa tu tá reclamando, mas tem pessoas que estão sofrendo mais que você. Então, pra mim foi um aprendizado muito grande. E só pra finalizar, um aprendizado muito grande que da mesma forma que me lapidou como pessoa, eu digo que em algum momento me prejudicou, mas também depois me moldou. Por quê? Nada que eu estudei em um momento serviu ali. Eita, mas como, PH? Por que isso? É muito difícil você que estudou farmacologia, estava como farmacêutico, escutar de uma criança: tio, me tire daqui que eu tô morrendo de dor. Meu Deus do céu. O que você ia fazer, gente? Eu me arrepiei todo aqui. Não, e isso a minha filha recém-nascida. Não, tá louco. Cara, machuca. Machuca. Dói, né? E o que eu fiz diante de tudo isso? Cara, eu tirei meu jaleco, né? Quebrei protocolo, tá, gente? Tirei meu jaleco, sentei com ele no leito e comecei a brincar com a moto porque eu fiquei sem ação. Pra mim, isso foi um impacto. Pra muitas pessoas não pode ser um impacto, mas, cara, eu fiquei com aquele sentimento há semanas e carreguei isso por vários anos, onde eu não conseguia chorar e ficava me cobrando como profissional. Até depois eu entender qual é a real mensagem disso. Cara, nem todo mundo tu vai conseguir ajudar. Mas entenda, se você faz algo benéfico para uma pessoa, isso vai se multiplicar. E dentro do centro de oncologia, cara, eu escutei isso. A minha família veio trazer isso para mim agora com a partida da minha avó, que rodou meu nome dentro do centro e falaram bem assim: quando o sobrinho de vocês, o PH, estava aqui, foi a melhor época dentro da farmácia da fundação. Não foi eu que falei, foram eles. Que legal, cara. Tá? Porque eles conseguiam ver rodar. Cara, isso não tem preço. Que legal. Entendeu? Parabéns. Isso não tem preço. E assim, eu acho que foi a melhor experiência da minha vida, cara, como profissional. Imagino. E é isso. E se servir de recado pra vocês, galera, parece clichê, mas nunca desista dos sonhos de vocês, né? E nunca parem de estudar, cara. Nunca parem de estudar, porque através sim dos teus estudos tu vai conseguir algo. Isso é fato. É isso. Pronto.
É isso. É isso. Obrigado, Paulinho. Obrigado por você Cara, obrigado. Tamo por estar junto aqui hoje sempre. com a gente. Tá bom? Tamo junto sempre. E você que está aí acompanhou aqui essa entrevista maravilhosa com o Dr. PH. Ele passou de Dr. Boizinho para Dr. Paulo Henrique, para Dr. PH. Então, curte, comenta, compartilha com quem você gosta, né? Joga aí para suas redes e assina aí o nosso canal, que a gente sempre vai estar aqui colocando novas entrevistas, trazendo pessoas deste gabarito para estar conversando. Obrigado e até a próxima. Valeu! Valeu!